fraternidade. Ora, vivam, caros mochitos. Aqui estamos com mais um amigo para nos dar o seu testemunho sobre o 25 de Abril de 1974, ou seja, as memórias que ele tem do antes, do dia e do depois do dia 25 de Abril de 1974. Amigo Júlio, obrigada por teres aceito o convite e aqui estamos para fazer mais uma gravação do testemunho em que espero que dês um contributo muito forte com a tua sabedoria. A minha sabedoria é curta demais para isso tudo. Então diz-me lá, no dia 25 de Abril de 1974, onde é que tu estavas? Eu estava a trabalhar em Leiria. Tá. Mas que idade é que tinhas nessa altura? Nessa altura tinha 24 anos. 24 anos. Sim. 24 anos. 24 e estavas já a trabalhar em Leiria, com que profissão é que tinhas? A minha profissão era de técnico oficial de contas. Técnico oficial. E de maneira que eu estava lá a trabalhar porque era uma empresa que precisava de um técnico de contas. E eu fui para lá. Naturalmente, depois contava em ir-me embora para o outro lado, mas aquela foi para ganhar experiência. Foi para ganhar experiência, não é? E então no dia 25 de Abril, concretamente, estavas lá a trabalhar na empresa? No dia 25 de Abril, creio que ninguém trabalhou. Sim, mas quer dizer, foste, onde é que vivias? Na Vieira? Vivia na Vieira e fui para lá. Acontece o seguinte, portanto, eu trabalhava, não é, eu estou sempre a dizer que é nos parceiros, mas aquilo não era nos parceiros, era em Leiria. Portanto, estavas a trabalhar em Leiria, numa empresa uma empresa que era uma multi-empresa. Tinha era a sede de 3 ou 4 empresas que estavam coligadas e faziam uma série de coisas. Cada vez, digamos, os funcionários faziam de tudo. Desde vender asnas, a vender tudo, a fazer construções, a fazer tijolos e telhas e etc. Então, e no dia 25 de Abril tu foste como para lá? Fui de carro, como habitualmente. Nós éramos 4. Havíamos 4 pessoas em Leiria que entravam mais ou menos à mesma hora e, portanto, tínhamos feito um acordo de ir não sei quantos meses, cada um com o seu carro. E fomos, quando chegámos, assistimos a algumas coisas. Em casa, não. Mas o carro tinha rádio? O carro tinha rádio. Então foram ouvindo algumas notícias. Fomos ouvindo algumas notícias. Então foi assim que tu soubeste? Foi assim que eu soube. E de maneira que cheguei lá e como o dono da empresa era o senhor Eduardo Lopes, era muito... enfim, era uma pessoa do regime. E nós não acreditávamos que ele dispensasse as pessoas. De maneira que acabámos por levar as pessoas, por levar connosco, ver o que é que havia lá para fazer. E íamos cheios de medo, com receio de ter que dizer alguma coisa menos favorável, e porque com aquela notícia que nos estava a chegar pela rádio, e isto não era de estranhar, porque já antes tinha havido uma revolução nas Caldas e também
tinha sido anunciada, portanto nós não sabíamos bem... E que não tinha dado em nada, não é? Não tinha dado em nada. E nós não sabíamos bem como é que, o que é que havíamos... O que é que ia acontecer? Exatamente. O que é que ia acontecer por aquilo. Mas fomos até o escritório, eu fui, os meus colegas ficaram cá embaixo, onde trabalhavam, um na eletrolise, outro no mecânica de automóveis. O que se passou foi uma coisa, enfim, nós chegámos ao escritório e estava lá o patrão, juntamente com os empregados. Andavam de um lado para o outro, ali assim, não se sabia o que é que haviam de fazer, e enfim, cada um foi para o seu canto. Eu trabalhava numa área de contabilidade, o chefe era o senhor Aníbal, creio que era Aníbal, da Marinha Grande. E, entretanto, acabamos por estar ali, assim. Estiveram lá à espera de ver o que é que se passava, e acabaram por não passar o dia sem trabalhar. Exatamente. Até que chegou a altura de virem embora. Então, e depois regressaste à Vieira? Não, não regressei. Eu regressei à Vieira com uma ideia. É que quando se teve conhecimento, à volta do almoço, mais coisa menos coisa, quando se teve conhecimento que a Revolução estava para vingar e que estava a durar, então viemos mesmo embora, e foi assim que cheguei à Vieira. E o que é que encontraste a Vieira? Vinha ansioso por chegar cá. E encontrei na Vieira um clima de alegria e de revolução. Sim. Porque a Vieira andava, portanto, muitos choques naquela altura, e naquele dia, portanto, fez-se o resto das coisas, não é? O resto dos choques. Isso quer dizer que antes do 25 de Abril já tinhas conhecimento que na Vieira havia movimentações clandestinas, não é? Fortes movimentações. Como por exemplo? Olha, conta-me lá uma. Havia, por exemplo, na fábrica de Limas. Sim. Na empresa de Limas, União de Mafeteira. Exatamente. Havia, portanto, os trabalhadores tinham feito um lockout. Tinham um lockout, não estavam a trabalhar. Mas também havia, em termos de organização, tinha já começado uns anos antes, bastantes antes, a CDE, e tu também tens algum conhecimento sobre isso. Tenho conhecimento sobre a CDE porque a CDE organizou uma série de comícios em Vieira por altura das eleições para a Assembleia, e, portanto, nós sabíamos que aquilo não ia dar nada para nós, mas quisemos aproveitar aquilo ao máximo. E tudo quanto não era habitual fazerem-se reuniões, mas vocês, o vosso núcleo daqui, do qual tu fazias parte, da CDE, conseguiu efetivamente fazer aqui algumas reuniões. Pois fez algumas, reunimos diversas vezes, normalmente na biblioteca, num canto da biblioteca, e também no café, algumas reuniões recatadas de preparação para outros tipos de reuniões. Sim. E então tivemos
Então fizeram alguns comícios nessa altura? Nessa altura não, fizemos antes. Antes, quer dizer, a CDF aqui na Vieira fez um comício no armazém. No armazém que era da Júlia Cunha. Exato. E portanto ali na estrada da Marinha Grande, que limpou-se o armazém, pôs-se aquilo como deve ser, e fez-se lá um comício. E fez-se outro comício na casa do Sr. Manuel Natário e teve um grande inconveniente, que foi o cunhado, o Sr. Delfino Natário, que, enfim, era contra... Era do regime? Não sei se seria do regime. Talvez fosse. Eu só estou a perguntar, não estou a afirmar. Pois, talvez fosse do regime. Uma coisa é certa, era contra a reunião. Era contra a reunião. E depois fizemos mais um ali no Boco, na casa do Sr. Gomes, que tinha fugido para a França. Fugiu depois, posteriormente, para a França. Exatamente, fugiu depois, ainda cá estava nessa altura. Nessa altura ele libertou, era um construtor, era construtor civil e libertou o espaço para se fazer uma reunião que era ali perto do Intermarché. Exatamente, era de em frente, quase em frente ao Intermarché. E de maneira que foi assim essa história. E essas reuniões processaram-se de uma maneira normal ou havia receio, ou havia pessoas sempre a ver se aparecia a polícia, se aparecia... Não. Havia receio e no fim das reuniões ficava sempre as pessoas a pensar quanto tempo é que estariam sem serem incomodadas. Sem irem até à PIDE. Mas, enfim, foram diversos tempos. As pessoas que estavam serviam, eram muitas, eram mesmo muitas. Serviam para dar o nome, né? Davam o nome, eram informadas pela PIDE, e no meio, das três vezes, nós soubemos que havia um agente da PIDE. No meio das pessoas? No meio das pessoas, estavam lá no meio. E então, essas três, pelo menos duas reuniões, lá debaixo do posto médico e a do notário, tiveram também a companhia do Sr. Albano Feiteira. O Sr. Albano Feiteira que fez cá fora, gritou: "Isso é mentira, isso é mentira". Então, e depois, enfim, mandaram-no calar e ele continuou a dizer que era mentira, mas foi assim. Bem, a coisa acabou. Então, e para além disso, há um outro aspecto que eu também gostaria de saber a tua opinião, porque a Biblioteca de Instrução Popular havia uma direção no dia 25 de Abril e constou-me que tu fazias parte dessa direção. Fazia parte dessa direção, aliás, eu tinha pertencido à direção anterior e, portanto, que caiu com o 25 de Abril. No 25 de Abril entendeu-se fazer novas eleições e fazer uma nova direção. Até porque havia pessoas que lá estavam que não queriam continuar por diversas razões. E aí, mais uma vez, portanto, fui eu e um grupo enorme de malta. Eu acho que nem todos éramos da direção, aquilo era
uma direção um bocado estranha. Dava-se o nome e tínhamos ido às eleições, mas de resto éramos... Mas no funcionamento, enfim, antes do 25 de Abril, fazias parte da direção e havia lá de vez em quando reuniões, não é? É verdade ou não? Havia reuniões, havia, por exemplo... Ou seja, era um sítio, desculpa interromper, era um sítio onde havia um conjunto de pessoas que se podiam encontrar e falar um bocadinho mais abertamente do que falar cá fora, porque havia alguma segurança. É verdade isto que eu estou a dizer? É verdade o que estás a dizer, porque eu suponho que não havia ninguém da PIDE por perto das pessoas que estavam ali. E aliás, não se veio a verificar nada disso. Sim. Pois. E depois do 25 de Abril, a biblioteca funcionou de uma maneira completamente diferente. Porque... Foi completamente diferente. Antigamente estava sujeita às normas do governo, digamos assim. Queriam eles. De quem controlava? Queriam eles. Não? Queriam eles. A partir do 25 de Abril, não. Foi a nossa ordem, a ordem do povo, com umas chamadas de atenção claras por parte dos associados. E enfim, fomos trabalhando, fomos fazendo o melhor. Ou seja, aqueles grupos que havia em que o Sr. Raul Brito Esquiaios, o Sr. Álvaro Gouveia faziam textos que tinham sempre subterfúgios para fugir à crítica, não é? Eram representados ali na biblioteca. Eram. Foram durante muitos anos representados na biblioteca. Precisamente porque era ali o único local que se podia ter esse tipo de ação, ou não? Foi, sim, senhor. E eu nessa altura era muito novo, não é? Tinha 24 anos. Mas depois do 25 de Abril, quando se deu isso, aconteceu, nós reunimos diversas vezes, entre as quais decidimos uma questão. Isto aqui há gente na instituição de todas as cores, de maneira que vamos moderar um bocadinho e vamos equilibrar um bocadinho aqui as atitudes e as atividades da biblioteca. E assim fizemos realmente não havia partes comuns ocupadas pela Revolução. Agora, o que fizemos foi, algumas vezes, fazer as partes comuns devidamente anunciadas, devidamente tratadas, e enfim... Houve mais pujança por parte da... Isso. Ali, ou digamos, a abertura que passou a haver permitiu que essa associação... Sim. E sentiste o mesmo nas outras associações da Vieira que estava a acontecer? Ou não? Não se sentiu. Naquela era mais forte? Era mais forte, tinha toda a força. Pelo seu passado cultural? Pelo seu passado cultural, enfim, por tudo. Por tudo. Teve muito mais força. Então, diz-me uma coisa, o que é que tu achas, na tua opinião, que a Revolução feita pelos capitães de Abril trouxe de mais importante para o país? O que trouxe mais importante para o país
quer a gente queira, quer não, foi a liberdade. Foi a liberdade e o modo de aprendermos a viver em liberdade. Ainda hoje não está conseguido, mas eu creio que não está conseguido não é por não existir esse fundamento. O que acontece agora é que há muita gente que é sócia da biblioteca, ou que, portanto, sócia da biblioteca e tem a outros níveis, que nessa altura ainda não tinha nascido. Faltavam muitos anos para nascer. Tu estás a ver, o 25 de Abril faz 50 anos, não é? Exatamente. E, portanto, desses 50 anos, digamos, o que é normal é as pessoas com 55, 56 e por aí fora terem ainda uma réstia de vontade de equipar, de equivaler, de fazer equivaler as coisas. Os restantes, que cada vez têm mais força, porque são mais, veem as coisas de uma outra forma. Nasceram em liberdade, com todas a vontade de fazerem o que queriam, o que lhes apetecia, e o que queriam e o que lhes apetecia muitas vezes não é aquilo que o povo quer, não é? Simplesmente eu acho que é um trabalho que não está incumbido. Eu conto, por enquanto, poder fazê-lo, ir chamar os novos, chamar essa gente nova, que já temos chamado outras vezes, à biblioteca e dar-lhe mais outras associações. E outras associações que também existem, mas sobretudo é a biblioteca, não é? E dar-lhe outra visão. Sim. Houve outro aspecto. Tu fizeste serviço militar? Não. Não fizeste? Não. Mas havia uma guerra desde os anos 60, e quando houve o 25 de Abril, tu achas que o facto de haver a guerra foi também um motivo para os capitães de Abril fazerem a revolução? Eu acho que sim. Os capitães de Abril fizeram a revolução, segundo eles, para dar a vontade ao povo e para calar o governo, o regime fascista, daquilo que se passava em África, de como é que era. Era uma guerra que já ia com não sei quantos anos de avanço, em que os naturais militavam na sua vontade de ter outra ação, e onde estavam as nossas forças para os obrigar a calarem-se. Logo isso é impedido de se conseguir, não é? Portanto, isso significa que a partir daí houve a possibilidade de se fazerem eleições completamente diferentes daquelas que existiram até o 25 de Abril. Logo, e talvez por isso, por essa pressa toda, se diz que o 25 de Abril foi terrível, não é? Para os portugueses que estavam em África, deve ter sido bastante difícil. Devia, se eles tivessem de bom
tom nas colónias, devia haver uma passagem simbólica, uma passagem simples para os outros. Ou seja, tudo aquilo que eu compreendo das tuas palavras, o teu pensamento quer transmitir que a transição do poder que Portugal tinha sobre as colónias deveria ter sido feita de uma maneira mais ponderada, mais suave, e não se ter sido. Mas estávamos num período de revolução. Era isso. Tu consideras que a democracia neste momento está consolidada ou está em perigo? Essa palavra democracia faz-me uma certa confusão, porque a democracia está consolidada. Simplesmente, ainda agora saiu, ganhou um governo de direita as eleições e as pessoas esquisitas que estavam caladas e quietas apareceram. De repente apareceram todos e estão todos a tentar ganhar o bico ao prego, dar a volta ao prego. Simplesmente não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Porque agora foi uma razão que eles ganharam, têm menos, penso eu que têm menos votos. Creio que no total não podem ter tantos votos a esquerda como a direita e entretanto a esquerda vai-se organizando. E vai ser demonstrado o que é a esquerda. Ou seja, por outras palavras, podemos se calhar concluir que a cultura política que havia antes do 25 de Abril era praticamente inexistente. Estava restrita a um pequeno conjunto de pessoas. Exato. E agora a cultura política é muito maior. É muito maior. É muitíssimo maior. E isso é que vai, provavelmente, por aquilo que tu estavas a dizer, impedir que a direita se sobreponha durante muito tempo e ponha em perigo a democracia. Sim, sim. É isso que tu queres dizer. É isso que eu quero dizer. E espero que não haja nenhum contratempo e que, entretanto, a esquerda seja premiada nas próximas eleições. Júlio, foi um prazer muito grande estar aqui a conversar contigo. O Olho do Mocho, quero-te falar mais vezes, porque tu és uma pessoa com um saber muito grande sobre a Vieira, sobre vários aspectos, e que têm que ser transmitidos a esta nova geração, a que tu te estavas a referir, em que não viveram aquilo que tu viveste e que a nossa geração viveu antes do 25 de Abril. Dar fogo aos sapatos. Se queremos ter uma sociedade livre e com jeito, que isto dá-me ideia que não é nada. Então vamos continuar a fazer o nosso papel. Vamos. E no caso do Olho do Mocho, vai continuar, tanto quanto possível, também a aparecer, dando a conhecer os testemunhos de várias pessoas e também procurar deixar o registro da cultura que cada um tem. Por isso mesmo, te agradeço teres aceito o convite e a oportunidade que tivemos de estar aqui a conversar.
Isso Ok. mesmo. Isso Obrigado, mesmo. Júlio. Obrigado. Obrigado também, Árvore. Então, caros mochitos, damos assim por concluída esta conversa com o nosso amigo Júlio Gouveia e chamo-vos mais uma vez a atenção para verem os próximos testemunhos que brevemente irão aparecer nas redes habituais e que eu relembro através do Facebook, do Instagram e também do canal Mel, na posição 164 e também no YouTube. Aí têm a possibilidade de ver todos os testemunhos que até agora já foram publicados, assim como os próximos testemunhos. Obrigado, mochitos. Até à próxima. Bem-ajam. Aqui posto de comando do movimento das Forças Armadas. As Forças Armadas Portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa no sentido de recolherem as suas casas, nas quais se devem conservar com a máxima calma. Terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena dentro de ti a cidade.